Eu queria falar sobre como se tornar um vencedor na vida. Como se tornar um restaurador dentro da tua casa, dentro da igreja do Senhor, no meio da tua parentela. Esse texto, irmãos, nos ensina que, preste atenção, se Neemias não fosse um homem de oração, Israel ia continuar destruído. E aqui eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, que é jovem, a ser um homem e uma mulher de oração, a ser um intercessor. A sua casa só será restaurada, o seu casamento só será restaurado, o chamado de Deus na tua vida e na vida da tua família só será restaurado se eu e você formos homens e mulheres de oração. Irmão, se Neemias não fosse um homem de oração, o futuro de Jerusalém seria outro. A força da oração é maior que qualquer esforço da terra. Talvez você entrou aqui e está passando por algumas lutas, por algumas tribulações, e eu estou aqui com uma palavra de Deus para te dizer que a tua maior arma de guerra nesta noite é você ser um intercessor, ser um homem e uma mulher de oração. A oração, irmãos, ela aciona o braço de Deus. Ela aciona a mão de Deus. Porque quando o homem trabalha, irmão Rubens, o homem trabalha. Mas quando um homem e uma mulher ora, Deus trabalha por ele. Deus intervém por ele. Deus vem com a mão dele. Então aquilo que você não consegue fazer, é aí que na oração Deus vem e toca os corações. Deus tira todo empecilho. Deus te tira do deserto, te tira do meio do monturo e te faz assentar no meio, na roda dos príncipes. Só para que você entenda, Neemias, ele começa o seu ministério, não é pregando, não é falando bonito, mas Neemias começa o seu ministério orando. Neemias, nós vamos ver na oração dele alguns requisitos da sua oração. Infelizmente hoje, a maioria das igrejas tem ensinado as pessoas somente a pedir. Dá a Deus. Me dá, abre as portas, faz o milagre. Mas Neemias, ele ora. Primeiro ele adora a Deus por meio da sua oração. Depois ele confessa os pecados dele, do povo. Depois ele intercede. E sim, depois ele pede. Irmãos, nas nossas orações nós temos que mudar a nossa oração. Nós só sabemos chegar diante de Deus, colocamos joelhos, Senhor, me abre a porta, Senhor, me cura, Senhor, faz isso, faz aquilo. Mas e a nossa adoração, irmãos, como que está? Você não adora a Deus somente quando você está louvando. Você adora a Deus por meio da tua oração. Aí a minha pergunta para você esta noite: como que está a tua vida de oração, meu irmão, minha irmã? Será que Deus está te chamando essa noite para ser um Neemias de Deus nesse tempo, nessa geração? Será que Deus não está te chamando, minha irmã, para ser uma mulher de oração nesta igreja? Uma mulher que vem para as consagrações, que vem para os momentos de oração. Você jovem, será que não está na hora de você ser diferente dos outros jovens? Ser um jovem de oração, um Neemias dessa geração? O que esta igreja precisa neste momento não são de bons cantores, bons tocadores, bons pregadores. Precisa de homens e mulheres, jovens e crianças que estejam dispostos a orar. A maior força das nossas vidas, da vida da igreja, é a oração. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E nas regiões celestiais nós só lutamos em oração. Enquanto nós estamos aqui, há uma guerra dos anjos de Deus e os anjos caídos contra nós, para que nós não estivéssemos aqui esta noite adorando a Deus. E você que talvez ficou em casa, você perdeu a oportunidade de vencer mais uma vez contra o inimigo da tua alma. Cada culto que você não vem, você está perdendo. Cada culto que você vem, você está vencendo para a glória de Deus. O intercessor é alguém que se levanta
diante de Deus em favor de alguém. Intercessor não é aquele que vai diante de Deus e fala assim: eu quero isso, eu quero aquilo. O intercessor é aquele que ora pelos outros. Neemias não pediu nada para ele, irmãos. Será que você esta noite está disposto, irmão, irmã, a abrir mão um pouquinho do seu ego, das suas vontades, para vir aqui orar por esta igreja, para vir orar pelas almas que estão perdidas? Versículo 4, olha só, irmãos. O intercessor, ele sente o fardo dos outros. Neemias vai dizer: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. O intercessor é aquele que sente o fardo do outro, aquele que coloca-se no lugar do outro, é aquele que não é, a dor não é dele, mas ele sente como se fosse dele. Esses dias, irmãos, eu tenho chorado muito, porque vários irmãos têm passado por lutas, e eu e a minha esposa temos nos comovido, porque eu creio que esse é o nosso chamado, mas isso é difícil, irmãos, de ver hoje, porque a gente só está pensando em nós. E eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã que está aqui, está passando por dificuldade, eu estou passando junto por você, porque quando você está chorando, eu também estou chorando, mas quando você vencer, nós vamos glorificar a Deus junto. Então persevere, porque tem pessoas orando por você, tem intercessores nessa igreja. Neemias fica sabendo do caos, e ele vê a necessidade, e ele se comove. Ele se coloca no lugar daquele povo, irmãos. Só quem tem compaixão pode sentir na pele a dor dos outros. Um egoísta jamais será um intercessor. Uma pessoa egoísta jamais será uma intercessora dos outros, porque ela só pensa nela. Irmãos, Neemias chorou, lamentou, jejuou durante 4 meses. 120 dias Neemias estava chorando, lamentando, jejuando e buscando a Deus. Irmãos, pela graça de Deus, desde o dia 31, nós estamos nessa luta, nesse processo de restauração, clamando, orando, chorando, mas eu creio que a nossa vitória está chegando, o muro está sendo reconstruído para a glória do nome dEle. Outra coisa que nós aprendemos, versículo 5, o intercessor, ele reconhece a soberania de Deus sobre si. Vai dizer que ele disse: ah, Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias começa a sua intercessão adorando a Deus, a sua oração engrandecendo o nome de Deus. Muitas das vezes a gente chega na igreja ou chega em casa para orar, a gente só pede, a gente não engrandece o nome de Deus, irmãos. A oração do Pai é como que é? Pai nosso que estais no céu e na terra, santificado seja o teu nome. A oração que Jesus nos ensinou, ela adora primeiro a Deus, ela mostra as qualidades de Deus. Aí eu te pergunto, por que nós adoramos a Deus, irmãos? Por aquilo que Ele tem nos dado? Não, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. O que Ele é, pastor? Poderoso, grande, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Nós adoramos porque Ele é Deus. Neemias aqui entende que mesmo tudo estando desolado, ele agora chega diante de Deus, e ele entende que Deus governa todas as coisas, está no controle. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, um intercessor, ele entende que Deus está no controle da vida dele, e na vida da casa dele, e na vida do ministério dele. Eu creio que Deus está no controle desta igreja, eu creio que Deus está no controle da minha vida e da tua vida. Eu creio que mesmo passando por lutas, por dificuldades, Deus está com o controle na mão, e nada sai do controle das mãos dele. Somente temos que crer para ver a glória de Deus, irmãos. Lembra daquele ditado? Não mostre ao seu Deus o tamanho do seu problema, mostre ao seu problema o tamanho do seu Deus.
pode vir o problema que for, maior aquele que está em nós do que aquele que é contra nós. Irmãos, quem é intercessor, ele se aproxima de Deus, sabendo que para Deus não há nada impossível. Eu quero te dizer aqui, pastor, eu já estou orando há muito tempo, eu tenho sido afrontado dentro da minha casa, dentro da igreja, no meu local de trabalho. Eu quero dizer, se torne um Neemias dessa geração, um intercessor, que nada é impossível, nem os corações mais duros pode resistir ao poder do Espírito Santo de Deus, nem o coração mais duro pode resistir ao poder de uma pregação, onde diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quanto maior Deus se torna para você, menores serão os seus problemas. Vou repetir. Quanto maior e mais perto de Deus você estiver, menores serão os seus problemas. Daniel 11:32, ele diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Eu te faço uma pergunta: será que não está na hora de nós nos tornarmos Neemias nesta geração, nesta igreja? Homens e mulheres de oração? Será que não está na hora de você sair um pouquinho da sua zona de conforto? Pastor, mas eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro. Mas você já imaginou que você só saiu para trabalhar e voltou porque Deus te guardou? Você já imaginou que as portas que estão abertas não foi você que abriu? Foram Deus? Será que não está na hora da gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto para que as coisas comecem a acontecer nas nossas vidas, no meio da igreja? Eu estava conversando com a minha esposa hoje. Eu e ela, a gente gosta muito de falar do que acontece conosco. E o negócio está estreito, irmãos. E ela falou assim: meu esposo, fique em paz, que as coisas de Deus sempre serão difíceis. Para nós sempre foi até agora, nesses 5 anos. E não vai ser diferente. E na hora certa nós vamos cantar o hino da vitória. Irmãos, sempre, se você olhar de Gênesis a Apocalipse, na história de todos os servos e as servas de Deus, nada foi assim, ó, da noite para o céu. É que não é fácil, né? Nós somos seres humanos. Mas eu te digo uma coisa: se nós nos ajuntarmos, sabe, dar as mãos. Sabe, quando nós saímos daqui, fomos lá na loja do irmão. Ah, pastor, mas eu vou trabalhar amanhã. Mas amanhã a Deus pertence. Nós vamos lá dar as mãos para o irmão. O que precisa fazer, irmão? É lavar? É arrancar alguma coisa? Ou é só estar aqui com você, que já vai fazer a diferença? E amanhã, irmão, o que precisa? Está entendendo? Se a gente se unir, irmãos, ninguém pode ir contra nós. Porque imagine, o povo de Deus já é forte. Imagine unido para o propósito, para a glória de Deus. Então eu sei que talvez você vai trabalhar amanhã como eu. Mas se fosse você, como que você gostaria de ser tratado? Outra coisa que nós aprendemos no mesmo versículo 5. A gente tem que crer na fidelidade de Deus, irmãos. Por quê, pastor? Porque Deus vela por nós. Ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E naquele grande dia Ele mesmo nos receberia na glória dEle. Então, irmãos, isso são promessas de Deus. Ele prometeu nos guardar enquanto nós estamos aqui, nos conduzir. Amados, quando eu e você oramos, nós nos agarramos às promessas de Deus. Talvez você veio aqui e se esqueceu de algo que Deus já falou sobre a tua vida há muito tempo. Eu estava conversando com o irmão ali sobre uma mensagem que eu mandei para alguns irmãos hoje. Não se esqueça de quem você é, do chamado que Deus tem na tua vida. Porque Moisés, por algum tempo, ele se esqueceu que Deus, desde o nascimento dele, tinha um plano na vida dele. Irmãos, Moisés, o nome dele estava escrito lá no livro do inferno, para que o diabo destruísse a vida dele. Não é à toa que todos os primogênitos morreram. A mãe dele pega ele, coloca ele no mar, e ele cai na onde não podia.
mas ele foi preservado por causa dos planos de Deus. Você nunca se esqueça de quem Deus é na tua vida e do que Deus já falou a teu respeito. Pastor, mas já tem 40 anos essa promessa, já tem 50 anos. Eu falo para você, o tempo é teu ou o tempo é de Deus? Quanto mais de Deus você conhece, mais comprometido com a oração você deve estar. Outra coisa que nós aprendemos, versículo 6. Importune a Deus com as tuas súplicas. O intercessor, ele não para de bater na porta. Lembra da parábola lá que o vizinho ficou batendo? Eu preciso de pão, preciso de pão, preciso de pão, incomodando. Teve uma hora que o dono da casa teve que abrir e dar o pão para ele, ou não teve? Irmãos, com Deus não é diferente. Um intercessor que quer uma restauração no seu casamento, na igreja do Senhor, na sua vida, no seu trabalho, ele precisa ser um homem e uma mulher de oração. Ele não pode clamar por algum tempo, por alguns momentos, uma campanha de 12 dias e desistir. Um intercessor, ele continua suplicando. Olha só o versículo 6. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele orava só uma vez? Dia e noite. Pastor, eu vim aqui esta noite e eu quero uma restauração no meu casamento. Pastor, eu vim aqui esta noite e eu quero uma restauração na minha vida ministerial. Pastor, eu quero uma restauração na vida da igreja. Mas a minha pergunta para você: quanto você tem investido em oração? Quanto você tem gastado os teus joelhos em oração? Irmãos, e eu estou falando isso para você porque Deus bateu aqui primeiro, e a palavra que eu ia trazer não era essa. Deus bateu aqui primeiro. Porque se Deus me chamou para ser um Moisés, eu preciso ser intercessor. Se Deus nos chamou para ser Neemias, nós precisamos ser um intercessor. Eu vou orar 12 dias, vai tudo ficar milagre. Mover as águas, tudo, acabou. Quem te falou isso? Intercessor é alguém que não descansa e nem dá descanso para Deus. Eu vou repetir: um intercessor é alguém que não descansa e não dá descanso para Deus. Toda hora ele está lá na porta de Deus por meio da oração. Sabe o telefone da oração? Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Senhor, me ajude. Senhor, meu casamento está quase sendo destruído, restaura. Senhor, converte. Pai amado, vai tocando. Muitas das vezes nós começamos a interceder por uma causa e logo abandonamos. Vai dizer que Neemias orou 120 dias. Jejuou, orou, lamentou e chorou. Eu te falo, irmãos, quanto maior a prova, eu creio isso, maior vai ser a bênção nas nossas vidas. Porque senão o diabo não estaria tentando nos parar, irmãos. Porque o diabo sabe o poder que Deus tem nas nossas vidas. E o diabo pode com Deus, mas ele pode conosco. Por isso que ele vai tentar atingir a Deus, atingindo quem? A nós. Quem aqui é pai e mãe? Quando os nossos filhos estão doentes, não é como se nós ficássemos doentes? A mesma coisa, irmãos, para o diabo atacar Deus, ele precisa atacar quem? A nós que somos filhos dele. Outra coisa que nós aprendemos, a parte B do versículo 6 e a parte do versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, e nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Um intercessor que quer uma restauração, ele tem que reconhecer os seus pecados e reconhecer os pecados dos outros. Irmãos, Neemias, ele tem a noção do seu pecado, mas ele tem a noção do pecado dos outros. Mas eu quero te dizer aqui, o que o pecado causa? O salário do pecado é mas o salário do pecado também é o cativeiro. O salário do pecado, muitas das vezes, por isso que nós estamos num lamaçal, nas garras de Satanás, porque o pecado tem nos levado para esse lugar. Porque o pecado nos destrói, irmãos.
Quando nós estamos debaixo do pecado, nós somos presa fácil para Satanás. Mas quando eu e você estamos debaixo da obediência, o diabo não pode conosco. O pecado, ele causa miséria. O pecado produz o fracasso, a derrota, a vergonha. Porque isso são consequências do pecado. Acã foi apedrejado. Ofni e Finéias morreram. Davi, homem segundo o coração de Deus, trouxe a espada para dentro da sua casa. Precisamos identificar o pecado das nossas vidas para sermos um intercessor. E também identificar o pecado dos outros. Não sei se vocês que estão entendendo o que está acontecendo. Deus, ele tem falado constantemente conosco nesse ministério. Irmãos, uma coisa que eu queria dizer para você que talvez aprendeu isso. Neemias, ele não chega aqui e fica culpando o povo. Eles pecaram. A irmã está no pecado, o irmão está no pecado. Neemias, ele não joga a responsabilidade para os outros. Porque um intercessor não é um acusador. Um intercessor, ele jamais aponta o dedo para os outros. Mas pelo contrário, ele levanta as mãos para os céus em oração. Eu vou repetir. Um intercessor, ele não aponta o dedo para os outros. Ele levanta as mãos para os céus em oração para que Deus perdoe os pecados. A gente tem que acabar com esse negócio dentro da igreja, irmãos. De acusadores, de juízes. E sermos mais intercessores, como Neemias. A restauração só aconteceu dos muros, porque Neemias não ficou acusando o pecado do povo. Mas ele ficou de joelhos diante de Deus, pelo povo. Vocês estão aqui comigo? Eita, essa palavra está uma benção. Irmãos, como intercessores, nós temos que fazer as orações específicas. Porque às vezes, sabe o que a gente faz, ô cooperador Robson? A gente rodeia. Vamos supor, tem um pecado que eu sei. E sabe o que a gente faz? A gente fica rodeando. Ah, não sei o que, aquele irmão, não sei o que. Mas ele aqui, ele é específico. Eu estou em pecado, a minha família e o povo está em pecado. A gente precisa assumir diante de Deus quem nós somos e como nós estamos. Porque a hipocrisia pode enganar as pessoas, mas ela não engana a Deus. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e a deixa alcançará misericórdia. Irmãos, para que haja uma restauração na minha vida, na tua vida, para que haja uma restauração nos nossos casamentos, nas nossas famílias, na igreja do Senhor, precisamos reconhecer os nossos pecados, confessá-lo e depois deixar. Não adianta reconhecer, não adianta confessar se você não deixar os teus pecados. Estou quase acabando. Versículos 8 a 10. O intercessor, ele lembra das promessas de Deus. Olha só. Lembra-te, Senhor, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei para o lugar que tenho escolhido para vocês, para habitar no meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a mão poderosa. Irmãos, a palavra de Deus e a oração tem que andar juntas. Não queira ser só um homem de oração, uma mulher de oração, mas a palavra de Deus tem que andar junto com um homem e uma mulher de oração. Neemias está lembrando a Deus da sua própria palavra. Porque, irmãos, quem é intercessor, homem de oração, mulher de oração, ele precisa conhecer o quê? Palavra. O que a gente ora a Deus, pastor? Palavra.
Já prestou atenção que as nossas orações são feitas por meio da palavra? Uma oração que agrada a Deus, ela é baseada no quê? Por que o povo pedia e não recebia? Porque pedia para o seu próprio prazer, para gastar para si. Mas a palavra vai nos ensinar isso? Jamais. Amados, a palavra, ela é o combustível que alimenta o ministério de intercessão. Você precisa saber que Deus tem zelo em cumprir as suas promessas sobre a sua vida. Você crê nisso aqui em nome de Jesus? Amados, Deus tem prazer em cumprir aquelas promessas, irmão Lucas, que Ele deu para o Senhor lá atrás. Mas para isso você precisa despertar para a oração. Irmã Dulce, Deus prometeu que vai alcançar, mas a senhora precisa despertar para a oração. Irmã Cícera, Deus prometeu que ia alcançar, mas a senhora precisa despertar para a oração. Irmã Raquel, Deus prometeu que ia fazer, mas você precisa despertar para a oração. Todos aqui presentes, eu me encaixo. Para que as promessas de Deus se cumpram, precisamos estar em sentido de oração. Se José estivesse num parque de diversão, ele seria resgatado da prisão e no outro dia se tornaria governador? Na prisão, o que você faz quando você conhece a Deus? O que Paulo fazia na prisão? O que Silas fazia na prisão? Às vezes Deus nos coloca em... Eita, Deus manda dizer isso, eita. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Você está passando pelo que está passando, porque se eu fizer, você vai esquecer do meu nome. Você está nesse momento de deserto, porque se eu abrir a porta agora, você vai abandonar a minha palavra e não vai viver as promessas que eu tenho para você, que são maiores. Pega quem for. Neemias começa a sua oração falando assim: irmão Rubens, irmã Kate, lembra-te. Pastor, mas Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Mas Deus tem prazer quando os servos dele o lembram das promessas que Ele tem sobre eles. Irmãos, se fosse assim nós precisaríamos orar, porque a palavra diz que Deus, antes de nós, a palavra vir à nossa boca, o Senhor já sabe. Então não precisaríamos orar, mas Ele quer ouvir a nossa oração ou não quer? Ele sabe que nós queremos que a família seja restaurada, que o casamento seja restaurado, que o ministério seja restaurado, que os dons, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Senão Ele não colocaria a oração, senão Jesus não seria um modelo de oração. Jesus sabia o que era para Ele fazer ou não sabia? Deus sabia o que ia fazer na vida de Jesus ou não sabia? Mas Ele foi um homem de oração ou não foi? E aí? Será que Deus está falando com você aqui esta noite? Irmãos, eu tenho apanhado muito a respeito disso. Será que não está na hora da gente voltar àqueles momentos de orações com Deus, onde a igreja estava cheia de pessoas clamando? Hoje tem 2, 3, não estou falando de quantidade, porque Deus não trabalha com quantidade, mas estou falando de todos voltarem. Não é porque eu estou falando, é porque a palavra está falando. Pastor, eu creio que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Eu fiz votos com Deus dia 31 de dezembro. Eu falei que ia fazer isso e aquilo. E a primeira coisa que eu falei é que eu ia orar mais. Passou a primeira semana, como que está a tua vida de oração? Eu ia ler a Bíblia o ano todo e ia terminar. Você nem saiu de Gênesis ainda. E aí? Quando você ora com base na palavra de Deus, você está orando segundo a vontade de Deus. As maiores orações da Bíblia foram fundamentadas nas promessas de Deus. A oração eficaz é aquela que se baseia na promessa de Deus. Mas também você precisa entender, irmãos, que a disciplina é o amor de Deus sobre a tua vida. Talvez nós estamos sendo disciplinados na nossa casa, no casamento, na igreja, porque talvez em algum momento nós estávamos em desobediência. E a desobediência a Deus tem consequências, irmãos. Pastor, a minha casa está por um triz. O meu casamento, talvez você já olhou para trás, aonde você não estava obedecendo. Mas pastor, eu já pedi perdão para Deus. Mas e as consequências da disciplina de Deus? Pastor,
Pastor, mas Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ou você acha que eu também não estou sofrendo as consequências? Deus promete: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti estas bênçãos, o teu celeiro, a tua amassadeira, a tua mulher, o ventre da tua mulher, as bênçãos correrão atrás de ti. Mas no versículo 15 de capítulo 28 de Deuteronômio vai falar: se atentamente você não ouvir, virão sobre ti estas maldições, o teu celeiro não vai acontecer nada, vou fechar madre, no caminho o inimigo vai vir, mas ele vai vir agora é por 7 sobre a tua vida. Então, irmão, se obedecemos, as bênçãos vêm, mas se desobedecemos, a maldição também vem sobre as nossas vidas. Porque o pecado sempre atrai o juízo de Deus sobre a igreja, sobre as nossas vidas. O pecado sempre vem seguido de derrota. Quem é o pai do pecado? Quem é o pai da mentira? Irmãos? O diabo. Será que o diabo quer que você vença? Será que o diabo quer que o teu casamento seja restaurado? Será que o diabo quer que as bênçãos e as promessas de Deus se cumpram na tua vida? Responda para mim. Não. E ele está só aqui, ao derredor, esperando uma brecha tua, uma brecha minha, uma brecha nossa. Mas, irmãos, quando nós nos arrependemos, isso traz restauração para as nossas vidas. Traz restauração para o casamento, para a família, para a igreja. Porque quando as famílias estão fortes, a igreja está forte. Mas quando as famílias estão capengando, a igreja também está capengando. Porque a família é a nossa igreja. Como assim, pastor? Irmãos, eu creio que é esse Deus que nos dá toda a graça. E é Ele que restaura o caído. E Ele não rejeita um coração quebrantado. Um coração de um intercessor, de uma intercessora. Pessoas que às vezes estão com o teto vazando água, mas estão ajudando os outros a arrumar o teto de suas casas. Quantas das vezes eu e a minha esposa, não estou aqui falando para trazer a glória para nós, porque aqui a glória é do Senhor. Quantas das vezes eu e a minha esposa, irmãos, teto furado, pingando para tudo que é lado, e nós estávamos ajudando outras pessoas, e Deus ia restaurando o nosso, ajudando outras pessoas. Eu creio que há um novo tempo de restauração sobre as nossas vidas a partir desta noite. Eu creio que há um novo mover de Deus sobre o povo, sobre a igreja do Senhor. Há um novo tempo, uma nova história a partir desta noite, irmãos. Porque os pecados não anulam a graça de Deus, o poder de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que mesmo que eu e você sejamos infiéis, Ele continua fiel à sua palavra. Mas também quando nós deixamos os nossos pecados, Ele tem o prazer de nos abençoar. E aí eu finalizo com o versículo 11. A devoção tem que vir junto com a ação. Senhor, estejam pois atentos teus ouvidos à oração do teu servo, e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejamos bem-sucedidos. Hoje o teu servo dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Irmãos, a partir dali eles começaram a temer o nome do Senhor, a viver uma vida de santidade, a serem homens e mulheres de oração. Porque o intercessor ele ora, mas ele também age. Neemias orou durante 120 dias, mas depois Neemias ele toma as providências, ele manda carta, ele leva carta, ele reúne o povo, ele arregaça as mangas, o povo abraça a causa, o povo dá as mãos para Neemias, e aí começa-se o muro a ser restaurado. E se nós esta noite estivermos dispostos a dar as mãos uns aos outros, as nossas famílias serão restauradas, os nossos casamentos serão restaurados, a igreja vai ser restaurada e o nome do Senhor será glorificado, porque o Senhor tem prazer em restaurar. Nós servimos o Deus da restauração, o Deus da providência sobre as nossas vidas.
Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Quando você ora, Deus te mostra coisas que nunca você viu. Pode ver que os homens e mulheres de orações, Deus sempre antecede de algo que vai acontecer. Eu quero que você faça um compromisso com Deus. Não faça comigo não, irmão. Se você quer realmente que a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, os teus pais, sabe, que esta igreja cresça. Eu só vou fazer uma pergunta. Eu creio que não tem ninguém que queira que a igreja diminua aqui, não é isso? A gente quer que a igreja cresça, que mais almas ouçam essa palavra, verdade? Vocês creem que há uma palavra de verdade aqui? Eu creio nisso, por isso vocês estão aqui. E não só da minha parte, mas dos outros irmãos também que têm pregado aqui. Então, irmãos, a gente precisa, a partir dessa noite, sabe, vamos se compadecer um pouquinho do outro. Pastor, mas a minha vida já é corrida, a minha vida já é cansativa. Mas será que o nosso irmão não merece um pouquinho da nossa atenção, da nossa ajuda, irmãos? Você que está em casa, será que não está na hora de sair um pouquinho da tua zona de conforto, desse egoísmo? Feche os teus olhos, irmão, por favor. Você que está em casa também, coloca a mão no teu coração, feche os teus olhos. Começa a entregar o teu coração primeiro, porque o coração às vezes ele engana demais, irmãos. Começa a pedir para Deus te ajudar a ser um intercessor da tua casa primeiro, a ser um intercessor desta igreja, sabe, para que haja uma restauração na tua família, no teu casamento, nos teus projetos, no teu trabalho, sabe, para que os muros sejam reconstruídos, para que a restauração aconteça. Começa a orar ao Senhor, por favor. Não foca aqui em mim não, só concentra no Senhor. Pai, no nome de Jesus eu te entrego, Senhor, a minha vida, Deus, porque essa palavra falou primeiro comigo, Senhor. Me ajude a ser um Neemias dessa geração, desta igreja, da Cristo vive em nós, a orar pela igreja não só nas terças-feiras, mas a orar pela igreja todos os dias na minha casa, a orar pela vida dos meus irmãos, pelos casamentos dos meus irmãos, pelas famílias dos meus irmãos, pelos locais de trabalho, pela sua parentela, pelos seus vizinhos. Senhor, haja uma restauração no nosso meio, mas que comece em nós, Senhor. Restaura a nossa vida de oração, nosso quarto de oração, o nosso momento de oração, a nossa consagração pelas manhãs, Senhor. Restaura, Senhor, a vida da tua igreja, restaura as nossas vidas, Deus. Usa-nos, Senhor, para interceder por outros, mesmo que os nossos telhados estejam pingando. Nos ajude a ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, Deus. Oh, Senhor, nos tira deste momento, papai, que seria de nós sem o Senhor. Mas eu também te agradeço porque a tua palavra tem sido como flecha, como espada, e todas as vezes que nós viemos aqui, o Senhor tem falado conosco. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso com as nossas vidas. Nos abençoe e nos ajude a colocar em prática, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.